Paz do Senhor para a igreja, amém? Graças a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Glorifico ao Senhor por mais uma vez podendo estar aqui nesse altar para glorificar e exaltar o nome do Senhor e trazer algo da parte de Deus para as nossas vidas. Eu creio que você já recebeu da parte do Senhor, então serei bem breve, em nome de Jesus. Vou trazer aquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração ao longo desses dias em que eu estive lendo essa palavra e no final dessa tarde. Amém? Glorificado seja o Senhor. Nosso pastor deu um tema, né? Não sei se foi as irmãs que escolheram, a nossa pastora, mas o Senhor é a minha porção. Amém? Graças a Deus. Nós temos que ter essa certeza todos os dias que Ele é a nossa herança maior, que Ele é o nosso foco maior, que Ele é a nossa esperança. E esse precisa ser o nosso propósito todos os dias, pois é isso que alimenta a nossa fé. É isso que nos impulsiona a cada dia a entendermos que verdadeiramente Ele é a nossa porção. A nossa porção diária é aquele que nos impulsiona a cada dia. É Ele que é a nossa esperança da glória. É o nosso Senhor. E eu louvo a Deus por esse salmo, que eu não tinha parado literalmente para ler esse salmo. Eu lembro que nós fizemos um propósito lá na igreja, juntamente com o pastor Robson, e ele falou que era para nós lermos todo o livro de salmos. E nós lemos, e como são 150 salmos, a gente acaba lendo por lei, a gente não se atenta aos detalhes, a gente não se atenta, né, ao que Deus quer ministrar. O propósito era nós lermos e nós meditarmos, mas nós vamos fazendo uma leitura tão corriqueira que a gente não se atenta para aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Mas glória a Deus que nós temos esse salmo aqui e eu pude parar e verdadeiramente meditar na palavra do Senhor. Que é isso que Ele nos ensina, né? Meditar de dia e de noite. E você abra em nome de Jesus a sua Bíblia em Salmos de número 73, que diz: a prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim o verso 1: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou lendo os demais versículos ao longo da ministração, mas eu quero falar aqui sobre o livro em si de Salmos, né? Eu aprendi com a nossa pastora, a pastora Eliane, que quando uma vez eu fiz um gabinete com ela, e ela falou: Tatiane, em momentos de angústia, em momentos que você não consegue orar, em momentos que você não consegue nem mesmo ajoelhar, vai ler um Salmos. Pega uma palavra, vai para o livro de Salmos e lê um Salmos, que isso vai acalentar a tua alma. Coloca um louvor que você goste de louvar, que você conheça, que isso vai trazer tranquilidade ao teu coração. E isso é uma das coisas que eu levo para a minha vida, e como uma boa discípula eu faço, e eu ainda multiplico. Que esses dias eu estava conversando com a Shirley, e eu falei a mesma coisa para a Shirley. Amém, Shirley? Eu falei: Shirley, lê um salmo, coloca um louvor que você goste. E é assim, porque os salmos, ele alivia a nossa alma. O louvor, ele alivia a nossa alma. Mas quando eu me deparei, pastora, com esse Salmos de número 73, ele é um pouco conflitante, porque ele fala de um conflito de um homem chamado Asaf. Amém? Glória a Deus, como diz aqui no Salmo 73, diz Salmo de Asaf. Nós sabemos que a maioria dos salmos, né, foi Davi quem escreveu, Salomão, mas tem alguns salmos que foram escritos por esse músico, por esse levita. Louvado seja o nome do Senhor. E ele escreve uns salmos, eu aqui já creio, já passado daquele momento turbulento dele. E ele escreve esses salmos aqui. E esses salmos, ele deságua
toda a sua alma diante do Senhor. Ele fala de verdade o que ele estava sentindo. Ele fala de verdade como ele estava, como ele passou durante essa crise. Um sentimento de inveja tomou o coração de Asaf. Nós estamos falando aqui, igreja, de um homem de Deus. Nós estamos falando aqui de um músico. Nós estamos falando de um levita, daquele que participou daquela grande festa quando a arca retornou para Israel. Nós estamos falando de um homem escolhido, dotado de um dom tão maravilhoso, que é trazer os céus para a terra, é atrair os céus, é atrair a glória. Nós estamos falando de Asaf, um homem que trazia a glória do Senhor quando ele tocava os seus instrumentos. Mas ele passa por um momento turbulento. Ele passa por um momento, por uma crise conflitante, aonde ele declara, como nós lemos aqui no verso 3, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há pertos na sua morte, mas firme está a sua força. E ele começa a discorrer o porquê da sua inveja. Ele começa a discorrer porque a sua alma estava tão aflita, Daniel, porque ele servia um Deus vivo, um Deus poderoso. Mas ele olhava para aqueles que não serviam, para aqueles que desdenhavam, e ele se deparava com grande prosperidade. Ele se deparava com homens maus, ele se deparava com homens que não professavam a fé no Senhor, mas que eles andavam em abundância. E ele começa a discorrer toda a sua aflição. E ele diz, não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Irmãos, quem nunca parou e olhou para a vida de ímpios, de pessoas não crentes, e não falou, Senhor, eu te sirvo, Senhor, eu estou dentro da sua casa, eu estou fazendo a tua vontade, eu abro mão, eu luto todos os dias, eu digo não para o pecado, eu tenho uma vida santa, uma vida reta diante de ti, eu sou dizimista fiel, Senhor. Quem nunca? Eu sou ofertante, e olha aqui um vizinho da minha frente reformando a casa dele, e eu estou contando o meu dinheiro para arcar com o meu aluguel. O ímpio não te serve, e ele está viajando, ele está fazendo tantas coisas, e eu estou diante de ti todos os cultos, todas as consagrações, todas as festividades, eu estou lá te louvando, Senhor. Mas eles triunfam. E Asaf, ele passa por uma crise, irmãos, que nós não estamos livres dela, que nós não estamos livres de passar por ela, porque nós um dia passamos, alguém aqui por algum motivo já passou um dia, aqueles que não passaram, em algum momento vai se deparar com uma situação dessa, porque nós temos a tendência em pensar que nós estamos na presença do Senhor e tudo precisa ir bem, que tudo tem que fluir bem, e as coisas ruins não podem sobrevir sobre as nossas vidas. Doença não, eu sirvo o Deus da cura. Não, meu casamento desse jeito não, o Senhor uniu, homem nenhum separa. Mas quando nós nos deparamos com essas aflições, a tendência é nós esquecermos do propósito, da promessa, e nós nos atentarmos para a vida daqueles que estão lá fora. E é aí que muitas das vezes nos perdemos, nos distanciamos do Senhor. Como eu falei aqui, Asaf era um homem que trabalhava na casa do Senhor. Ele era um homem responsável por tocar algum instrumento, e ele atraía os céus através do seu louvor. Só que chegou um momento mau, um momento ruim para Asaf. Louvado seja o nome do Senhor. E o comportamento dele foi esse: eu vou indagar ao Senhor, porque precisa ter um motivo para isso. Ele não entendia ainda que a sua porção era o Senhor. Os seus olhos estavam fixados nas coisas terrenas, e ele esquece que a sua maior herança está em conhecer, em ver a face do Senhor.
Senhor. E se eu vou perguntar aqui, quem for levantar a mão, acho que a igreja toda. Quem nunca, irmãos, abriu a sua rede social para quem tem ou não tem? Eu louvo a Deus porque eu não tenho. Vou falar igual o meu pastor fala, o pastor Henrique. Eu prefiro guardar o meu coração. Graças a Deus. Eu prefiro guardar o meu coração a ver certas coisas. Porque, irmãos, isso influencia sim. Se você disser que não, você está mentindo. Porque você olhar alguém que não serve ao Senhor, não tem uma vida reta, uma vida digna, e você vê a pessoa passeando, viajando, jantando fora, aquilo mexe com você. Porque você vai falar assim: Senhor, eu só queria só um dia viajar. Eu não queria nem ter uma vida de viagem que essa pessoa tem. Mas a gente começa a se atentar. E Asaf, ele fala: olha, tô com inveja. Como a nossa pastora aqui mesmo já declarou, peça ao Senhor que tire. Não é assim mesmo? Sentimentos que vêm em nosso coração, que não louvam ao Senhor, é necessário que nós reconheçamos esses sentimentos e peçamos ao Senhor: Senhor, retire de mim. Endireita o meu caminho, porque eu sei que dessa forma, desse jeito, eu não vou prosseguir diante de ti. E Asaf, ele começa a discorrer aqui no Salmo 73. Nesse primeiro momento, ele começa um desabafo e ele fala de todos os detalhes da vida do ímpio. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, ou seja, os desejos vêm e eles colocam mesmo para fora aquilo que eles anseiam, eles fazem. E ele começa a falar: são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente e nada acontece. Senhor, sou dizimista da tua casa. Meu vizinho troca de carro todo ano. Senhor, nem minha habilitação eu ainda consegui tirar. Irmãos, quantos pensamentos vêm. Quantas indagações nos vêm. E nós somos tendenciosos sim a invejar. Mas o Senhor nos chama na noite desse dia a retirarmos os nossos olhos dos ímpios, porque a palavra do Senhor nos diz que cedo eles serão ceifados. O Senhor é aquele quem cuidará deles. Não adianta, o que vai mudar é o indagar ao Senhor. Do que vai adiantar? Eu vou continuar fixado nisso e as coisas do Senhor não vão fluir. Eu preciso entender que a minha herança maior e melhor vem do Senhor. Eu não posso me comportar como uma pessoa terrena que se preocupa com as coisas daqui. Mas Tatiane, você não gosta das coisas daqui da terra? Gosto, irmãos, mas não me prendem. Não podem me prender. Esse desejo não pode ser maior do que eu desejar a porção do Senhor sobre a minha vida. Eu estou aí cursando a minha faculdade. Aleluia! Quantos anos? 9 anos, irmãos. E eu falei muitas das vezes: Senhor, te sirvo desde a minha adolescência. Busco o teu caminho, cumprir obediência, né? Sou dizimista, sou ofertante. Senhor, eu pago um absurdo de faculdade, não consigo uma bolsa. Outras pessoas já se formaram. E aí, Senhor, já entrei nessa crise, irmãos. Já entrei nessa crise. Mas eu sento, eu paro e penso: Senhor, as coisas vêm no tempo certo. E eu sei que o Senhor está preparando algo melhor e maior para mim. E o meu foco não é: porque eu preciso ganhar dinheiro com isso. Assim que eu iniciei minha faculdade, o pastor Henrique ainda, olha só, irmão, o pastor Henrique ainda estudava lá. Olha que o pastor Henrique já se formou, já está atuando. E o pastor Henrique me deu carona. E ele falou assim para mim: Tatiane, por que você está fazendo essa faculdade? Eu não sei se ele lembra disso. Ele falou: por que você está cursando essa faculdade? Eu falei: pastor, porque eu entendi que eu preciso ajudar vidas. E eu ainda citei, eu não sei se o pastor lembra, eu ainda citei Jardim Paraíso quando o projeto era um centro de recuperação. E eu falei: pastor, o senhor não vai abrir um centro de recuperação? Eu posso ser voluntária naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu ouvi de outras pessoas: Tatiane, você precisa ganhar dinheiro, mas a profissão precisa... você precisa ser bastante próxima.
Eu preciso entender que aquilo que o Senhor me deu é para servir a Ele. E é para o louvor do nome dEle. Se eu ficasse olhando para a vida dos ímpios ou para aqueles que já foram irmãos, eu teria parado e trancado. Porque certamente eu iria desanimar. Uma faculdade que dura 5 anos, você fazer 9. Você perde a esperança e você para no meio do caminho. Mas eu tenho entendido verdadeiramente que foi o Senhor quem plantou esse desejo no meu coração, porque Ele não vem de mim, Ele vem do Senhor. E eu preciso me atentar para Ele. Senhor, o Senhor é a minha porção. Eu não posso andar por vista, eu preciso andar por fé. Louvado seja o nome do Senhor. E Asaf, ele discorre com todos os detalhes a vida dos ímpios. Tudo aquilo que ele foi observando e vendo, indagando ao Senhor, a sua vida financeira, a sua vida espiritual, sentimental, nada acontece. Eles fazem e nada acontece. Nós temos que entender que a justiça do Senhor, ela é a melhor. Nós queremos muitas das vezes que as coisas acontecem, irmãos, isso é um sentimento vingativo, ruim, tira isso do teu coração. Se você olha para alguém e deseja mal, arranca isso do seu coração. Fala, Senhor, trata, cuida, salva e liberta este homem e esta mulher. Mas o que é meu, eu tomo posse, o que é dele, amém. O Senhor cuidará deles no tempo oportuno, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E no verso 13, diz assim: na verdade, e que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Asaf, ele questiona a sua trajetória com o Senhor. E ele afirma, na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Nós entramos em conflito com a nossa caminhada. Tem valido a pena mesmo? Asaf falando. Eu ter purificado o meu coração, eu ter andado em linha reta com o Senhor, tem valido a pena eu ter feito todo o sacrifício, Senhor? Olha como que os ímpios prosperam, olha como as coisas acontecem para eles, e eu permanecendo na inocência. Irmãos, vale a pena, porque a nossa maior recompensa vai ser naquele grande dia, quando o Senhor nos chamar e nós vermos Ele face a face. Esse precisa ser o nosso desejo contínuo. Esse precisa ser o nosso combustível diário. O Senhor é a nossa porção todos os dias. E Asaf, ele já escreve esse salmo passando por tudo isso. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ele, antes da crise, um homem apaixonado por tocar, por estar na presença do Senhor, por estar servindo ao Senhor. Quando ele passa por essa crise, ele é um homem invejoso. E ele permite que isso entre no seu coração. Mas no verso 17, louvado seja o nome do Senhor, diz assim, em nome de Jesus. Se você estiver com a sua Bíblia, leia esse verso 17, irmão, juntamente comigo. O verso 17 diz: depois de ele ter declarado, discorrido toda a vida dos ímpios, daquilo que ele olhava e que ele percebia, e depois de ele ter questionado, olha, realmente tem valido a pena eu purificar o meu caminho, ele diz, depois de toda essa conclusão: até que entrei no santuário de Deus, então eu ouvi. Você pode dar glória ao nome do Senhor? Até que eu entrei no santuário de Deus. Então, ou seja, aí sim, eu entendi o fim deles. Irmãos, aonde nós estamos hoje, agora, nesse momento, nós estamos dentro do santuário de Deus. Se você chegou aqui com algum tipo de questionamento, com algum tipo de crise existencial, o Senhor nos diz: olha, você entrou no santuário hoje, eu te faço entender. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Até que eu entrei. Asaf,
entende, a partir dali, o Senhor é minha porção. Realmente vale a pena. Vale a pena eu rejeitar o pecado. Vale a pena eu abrir mão de tudo por causa do Senhor. Porque agora, diante do Senhor, eu entendi que Ele é o meu desejado. O desejado da minha alma. Mas você vai falar, Tatiane, mas ele não era um músico, ele não estava dentro da casa do Senhor. E aqui ele fala, eu adentrei no santuário. Como assim? Asaf já entrava como muitos de nós muitas das vezes entramos. Porque precisamos cumprir alguns protocolos. Porque precisamos cumprir algumas escalas. Porque já é costume eu ir ao domingo aos cultos. E Asaf talvez estava entrando na casa do Senhor porque ele era um músico, ele precisava tocar o seu instrumento. Mas ele não entrava na presença literalmente do Senhor. Ele já não sentia como ele sentia antes, quando aquela arca entrou de volta com Davi saindo da casa de Obed-edom. Toda aquela alegria ele já não tinha mais. Mas a partir desse momento, quando ele passa por todas essas fases da crise, o início, o durante e agora o depois, ele entende. Agora eu entrei no santuário do Senhor. Agora eu estou compreendendo que deles o Senhor cuida. E eu posso entender que a minha porção é o Senhor. Ele é a minha porção. Ele é o desejado da minha alma. E diz o verso 23. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Asaf, ele já entendeu que ele está diante do Senhor. E ele fala, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. A mão direita, irmãos, ela fala de força. Quando o Senhor nos fala que Ele nos pega pela nossa mão direita, Ele está falando de poder, de força, de autoridade. Olha como o Senhor nos levanta, irmãos, com grande poder e autoridade. Esse é o nosso Deus. Quando Pedro, ele afunda no mar, quando ele vai de encontro a Jesus, o Senhor estende a sua mão direita e ele puxa Pedro daquele mar. Poder, autoridade. E é assim que o Senhor nos puxa hoje, de toda e qualquer crise, com sua mão direita, de poder e autoridade. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. E Asaf entende, Senhor, eu preciso, eu quero estar todos os dias contigo. Porque agora sim eu entendi. Porque eu já não entro mais na tua presença de qualquer maneira ou de qualquer jeito. Eu entendi que o Senhor é tudo que eu preciso. Do que me adianta me atentar para tantas coisas terrenas, se eu tenho aquele Deus todo-poderoso, no qual um dia eu e você iremos encontrá-lo. Do que adianta eu me embaraçar com as coisas dessa vida e ficar pensando no amanhã, como será, se a minha porção é o Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. E quando nós vamos ver em outros textos da Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, em Gênesis 21, existiam outras pessoas também, irmãos, que passaram por suas crises, por seus momentos. Mas o Senhor sempre tem uma palavra de vida. Diz assim, o capítulo 21, que fala sobre a história de Agar. Eu gosto bastante da história de Agar. Diz assim o verso 19: e abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui conta a história de Agar. O que eu quero trazer para você na noite desse dia? No momento da crise, nós ficamos com os nossos olhos cheios de escamas, irmãos. E nós só olhamos aquilo que nós queremos. Porque acontece assim.
porque é sempre assim comigo, porque eu sempre sou um coitado, porque sempre nada acontece de bom para a minha vida, e os meus olhos ficam assim só naquilo. E Agar estava passando por um momento ruim. Deus falou para ela que daria um filho para Agar. Olha, não é o filho da promessa, mas eu vou abençoar Ismael, ele terá uma boa descendência. O Senhor te entregue Ismael para Agar. Só que chega um certo momento em que Sara despede Agar, e Abraão dá pão e água para ela, e ela fica à mercê, à beira do caminho. E Agar entra talvez em um momento de crise. Olha, Senhor, eu estava dentro de uma casa com o meu esposo, com o meu filho. O Senhor disse que me daria ele, que eles teriam uma grande descendência, e agora eu estou no deserto com pão e água. E eu não vou suportar ver o meu filho morrer. E a Bíblia nos conta que Agar coloca o menino um pouco mais distante, e ela se afasta, e ela chora, e ela ouve o grito do seu filho. E a palavra do Senhor nos diz aqui, como nós lemos, que o Senhor abriu os seus olhos. O Senhor não brotou um poço do nada, irmãos. O poço já estava ali. Mas no momento de tamanha crise, tamanho desespero, ela não consegue enxergar, porque o foco é só no desespero. O foco é só naquilo que eu posso perder. E a palavra do Senhor nos diz, no momento em que ela ouve o seu filho chorar, Deus aparece e abre os seus olhos. O poço estava ali. Você não vai morrer. Eu cuido de ti. Louvado, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Uma mulher que passou por um momento difícil, conflitante, mas ela creu e ela viu verdadeiramente a mão do Senhor agindo sobre ela. Ele é um Deus que cumpre promessas, irmãos. Ele disse que faria de Ismael uma grande descendência, e assim fez, por mais que ela pensasse naquele momento que ele morreria. Mas o Senhor providenciou um poço. O Senhor abriu os seus olhos, porque o poço estava logo ali. Olha o que a crise nos faz, irmãos. Ela nos cega, ela rouba a nossa fé, ela nos faz esquecermos das promessas do Senhor. Quando nós olhamos também para Elias, irmãos. Elias, em um momento também de crise, ele vai para dentro de uma caverna e ele pede a Deus para que Deus o levasse e tirasse a sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas o Senhor fala, Elias, o que fazes aí? Venha para fora, você vai ainda ungir Hazael a rei. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. As crises, elas nos fazem, irmãos, esmorecer. Elias era um homem também de Deus, um homem que tinha feito um milagre, chuva cair, era um homem de guerra, um homem forte, mas por uma palavra ele foge e ele pede a morte, ele deseja a sua morte. No momento de crise nós falamos muitas coisas, nós pensamos muitas coisas, nós temos um comportamento que não louva ao Senhor muitas das vezes, mas o Senhor nos convida na noite desse dia a entrarmos no santuário. Pois quando você entra diante do Senhor, você entende que da sua vida cuida o Senhor, de que você é guardada, de que você é guardado pelo o Senhor, o Deus da sua vida. No momento de grande turbulência, o Senhor nos convida para adentrarmos em tua presença. E Ele lança fora todo questionamento, Ele nos faz entender que é só um momento. Irmãos, é normal passar por isso. Não pense você, nossa, eu estou adoecendo, eu vou enlouquecer, eu sou um pecador. Não. Passamos por certos momentos da nossa vida que nós questionamos certas coisas, nós olhamos para algumas coisas e nós temos essa tendência de fazer certas comparações. É normal até então. Normal é nós não reconhecermos que o Senhor, Ele pode mudar toda e qualquer situação.
Normal não seria se nós não acreditarmos nesse Deus que nos tira de toda e qualquer crise. Nós temos que crer que o Senhor é aquele que se levantará por nós. Olha só, irmãos, perdeu tudo e os seus amigos ainda falavam: olha, pecou, fez alguma coisa errada, não é normal isso acontecer. E a Bíblia nos fala que ele era justo, íntegro e se desviava do mal. Se Jó se atentasse para tudo isso, irmãos, ele perderia toda a sua exaltação. Mas no momento também de crise, que Jó também teve o seu momento, e ele também amaldiçoou o seu dia. Ele falou que aquele dia fosse apagado. Quando a mãe dele deu a luz e falou: nasceu um varão. Ele declara isso com os seus lábios, mas é um momento de crise, é um momento transitório, ele passa. Mas Jó experimenta de uma exaltação, assim como Asaf, ele experimenta de um refrigério da parte do Senhor. Nós estamos no lugar certo, no momento certo. Nós estamos no santuário do Senhor. Nós estamos na presença do Senhor. Se você entrou aqui com algum pensamento, algum sentimento, dúvidas, questionamentos, você veio no santuário diante do Altíssimo. E o Senhor é aquele que vai cuidar de cada detalhe da sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. E o verso 26 diz: a minha carne e o meu coração desfalecem. Asaf, ele já conhece o Senhor de outra maneira, irmãos. Asaf, ele já se declara para o Senhor, passando daquilo tudo, e ele declara com os seus lábios: mas Deus é a fortaleza do meu coração, a minha porção para sempre. E aqui ele declara verdadeiramente: Senhor, eu entendi depois que eu entrei no teu santuário. Eu compreendi tudo isso que eu passei, que eu estou passando, que o Senhor é a minha porção, e não só a minha porção, é minha porção para sempre. É minha porção para sempre. Não é uma porção condicionada em circunstâncias, mas é minha porção para sempre, para todos os dias. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Aí ele tem o entendimento do que acontecerá com os ímpios, com aquelas pessoas que ele tanto olhava e almejava ter algumas coisas. E ele diz: tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Asaf, ele retorna àquela essência e ele declara: olha, eu quero estar contigo todos os dias, Senhor. Eu quero estar na tua presença todos os dias. A minha confiança eu pus em ti para anunciar todas as tuas obras. Asaf já está com o coração contrito e quebrantado. E como já foi falado aqui, o Senhor, ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. O Senhor é aquele que compreende os nossos momentos, irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Salmos de número 37, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Se você puder abrir rapidamente, diz assim o verso 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Olha a palavra do Senhor para trazer refrigério aos nossos corações, para nos impulsionar, alimentando a nossa fé. Irmãos, não se atente para aquilo que fazem, como estão fazendo, nada acontece. Entrega na mão do Senhor.
como você tem vivenciado suas crises, como você tem entrado no santuário do Senhor, como você tem retornado na presença do Senhor. É isso que importa. Você precisa entender que as coisas daqui passarão. E o Senhor traz esse entendimento para Asaf. Olha, a minha porção ela é eterna. Cedo eles serão ceifados. Eu tenho uma morada para você. Eu tenho uma vida inteira, uma vida eterna comigo. Se atente para as coisas do alto, porque eu cuido de ti. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, você entrou na presença do Senhor. Não desperdice o seu tempo ao entrar a cada dia na casa do Senhor. Cada palavra, cada louvor que é liberado, receba, toma posse. Não desperdice, porque o Senhor quer nos trazer entendimento acerca de nossos questionamentos. E é só na presença dEle, é só diante dEle que nós teremos as respostas. Dentro de casa, questionando, de nada vai adiantar. Mas a Bíblia fala, Tatiane, entra no seu quarto, fecha a porta, glória a Deus. Mas quando você não tem forças nem para isso, e você vem para um culto desse, através de um louvor, através de um abraço, através de uma palavra, o Senhor, Ele vai fazendo você entender o porquê de tantas coisas na sua vida. O Senhor, Ele vai trazendo a paz que excede todo o entendimento, e Ele vai fazendo você compreender: olha, minha filha, tudo isso é momentâneo. Eu tenho algo maior e uma porção melhor para a sua vida. Em nome de Jesus, coloque de pé, eu quero orar por você em nome de Jesus. Graças a Deus que nós estamos neste lugar. Eu não sei como foi seus dias, eu não sei como foi o seu ano de 2023, como tem sido o teu 2024, mas nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. E quando você se deparar com algum momento de questionamento, de dúvidas, com algum momento onde você é tentado a sentar em uma janela e olhar certas coisas e aquilo entrar no seu coração, lembre-se que a sua porção é o Senhor. Lembre-se que o Senhor tem preparado uma morada e que a sua porção é Ele, vem dEle e é por Ele. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Que Ele traga refrigério ao seu coração. E que Ele te faça compreender todo e qualquer questionamento que você tiver. Corra para o santuário, irmãos. Corra para a presença, não hesite. Se você entrou aqui, foi convidado a estar aqui. Se você foi convidado para estar em algum culto, culto no lar, em alguma célula, não hesite. Corra para onde tem alimento para fortificar e fortalecer a sua fé. Mas não desperdice o seu tempo se preocupando com coisas terrenas, irmãos. Maior é aquele que está preparando algo para as nossas vidas e tem cuidado de nós. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Espírito Santo de Deus, pelas nossas vidas diante da tua presença. E eu quero te pedir, Espírito de vida, sonda os corações na noite desse dia. Tu és aquele que conhece, Pai, a verdade do coração de cada uma das tuas filhas, dos teus filhos neste lugar. Deus, endireita os caminhos, Senhor. Vai de encontro às emoções, os sentimentos, Pai, aquilo que não é teu, arranca, meu Senhor da glória, mas não deixe que os teus filhos venham adentrar aqui neste lugar e não, ó Deus amado, sentir a tua presença, que eles possam sair daqui com suas almas refrigeradas por ti, alimentadas por ti. Deus, todo e qualquer questionamento, Senhor, traga respostas, Deus. Os faça entender, compreender a cada dia que o Senhor é aquele quem cuida,
que o Senhor é aquele que tem uma porção maior para as nossas vidas. Não nos permita, Pai, ficar em dúvida. Não nos permita, Pai, ficar questionando, mas que nós venhamos olhar para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro, que verdadeiramente nós possamos entrar em Tua presença e sentirmos a Tua paz. Assim como Asaf passou, Pai, por esse momento tão difícil, ajuda-nos a não passar, Senhor, pelos nossos momentos difíceis de crise, Deus. Ajuda-nos a entender, Pai, que o Senhor é aquele que cuida do nosso coração, que o Senhor é aquele que cuida da nossa mente, Espírito Santo de Deus, e que todos os dias a nossa alma, ela possa ter prazer em Ti, que todos os dias nossos olhos venham estar, ó Deus amado, olhando para Ti. Deus, aqueça os nossos corações na noite desse dia e nos ajuda a ter um coração quebrantado e contrito, Pai, diante de Ti. Vem com a Tua porção sobre as nossas vidas, Pai, e alimenta-nos como só o Senhor pode nos alimentar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. O Senhor falou aos nossos corações de uma maneira muito única e poderosa. Que a gente aprenda a não desejar o que os soberbos têm, porque o melhor já está reservado para nós. Que a gente entenda que o Senhor está cuidando de cada um de vocês. Quem recebeu do Senhor nessa noite? O Senhor entregou, e eu tenho certeza que você vai sair daqui ainda mais leve de tudo aquilo que o Senhor tem retirado de ti para colocar um novo sobre ti. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ela assim, ó, não precisa invejar, porque tem algo muito bom já destinado a ti. Que o Senhor abençoe vocês. Quero parabenizar a equipe Elite Santíssimo que adorou o Senhor de um modo maravilhoso. Como eu disse lá em Santíssimo na festividade, eu repito aqui na festividade não, acho que foi na confraternização de final de ano. Achei lindo ver vocês louvando ali, e hoje vocês repetiram a dose. Que a unção esteja sobre vocês, que a unção esteja sobre Benese, que a unção esteja sobre Viegas, que vocês recebam porção do Senhor que traz novidade de vida à vida de vocês. Pastor Henrique. Você pode mais uma vez celebrar o Senhor com as suas palmas? Graças a Deus. A gente vai para casa agora, e é muito bom a gente estar caminhando em unidade, porque não é isso que está escrito lá no livro do profeta Isaías? Um ao outro ajudou, e ao seu irmão e ao seu companheiro disse: esforça-te. Essa é a razão de estarmos juntos. Primeiro, louvar o amado das nossas almas, e depois estarmos juntos. Amém? Somos uma igreja de oração? Sim. Somos uma igreja visionária? Sim. Mas somos uma igreja que, acima de qualquer coisa, priorizamos a unidade. É uma oportunidade da gente engrossar o caldo. Amém? Porque tem algumas pessoas que não podem estar aqui de vez em quando às quartas, sequer aos domingos, por causa das atividades nas bases. Então esses encontros esporádicos que a gente tem aos sábados é para a gente criar vínculos. Louvado seja o Senhor. Está aqui a nossa irmã que estava sumindo um pouquinho. Louvado seja Deus. Hoje ela está aqui com a gente.
Olha a oportunidade que a gente está tendo para fazer vínculo com ela. Essa vitoriosa aqui que está vindo toda quarta-feira, a gente está consolidando o coração dela para ela ficar firme. Amém? Thaís é veterana aqui, louvado seja o Senhor. Vamos consolidar o coração da Thaís para cada dia ela prosperar, crescer, expandir. Então, minha irmã, terminou o culto, cumprimente-se, cumprimentem-se. Amém? Não faz a linha, bicho do mato, entrou na Kombi, pá, glória a Deus, e picou a mula, não. Essa é a oportunidade que a gente está tendo para criar vínculos e fortalecer essas irmãs. Amém? Porque elas são anatotes, meu irmão. Já tem o DNA. Glória a Deus. Tem uma outra lá atrás que eu não ia esquecer dela, não. Glória a Deus. Ela não é prefeita, mas ela é a Benedita. Glória a Deus. Ela não é prefeita, mas ela é Benedita. Tem caminhado com a gente. Amém? Tem vindo aqui nos nossos cultos. É uma preciosidade que a gente teve o privilégio de conhecer através da vida da nossa irmã Érica e do nosso obreiro Tarcísio. Amém? Então, meu irmão, vamos estreitar os laços. Amém? Agora a gente falou daqui, né? Só que tem uma ovelhinha nova lá no Viegas, que ela já está se envolvendo e a gente está tudo sererepe. Silmara! Isso que a gente vai falar de você não, né? Glória ao nome do Senhor. Silmara também está. Primeiro ela começou a se chegar lá na Emanuel. Amém? Glória a Deus. Ela começou a se chegar lá na Emanuel. É verdade. Glória ao Senhor. Só que ela mora lá no Viegas, né? Louvado seja o Senhor. Então, de vez em quando ela está lá no Viegas, de vez em quando ela está lá na Emanuel, ela está flertando. Glória a Deus. Importante que ela está flertando na Anatote, nem nada de quantidade. Amém? Zaricar por aí. Amém? Então que a Silmara se firme e ela também é uma bênção. Então você tem o nome de 5 varoas que a gente precisa consolidar em oração para que elas se fortaleçam a cada dia. Amém, família? Vamos orar. Mulher vitoriosa, temos essa outra guerreira que está do teu lado. Vamos orar. Amém? Glória a Deus. Está eu e Daniel aqui, varão de guerra. Jadson do azeite. Pastora, me dá a mão. Jadson. Gente, falou o nome do Jadson errado, ele fica bravo. Louvado seja Deus. Glória ao Senhor. Eu já sei, para eu não errar o nome do Jadson, não, vou chamar ele pelo sobrenome. Não é Jadson. Então não me perturba, não, pelo sobrenome. Amém? Porque o sobrenome do Jadson, lá na igreja chama a diaconisa que tinha esse sobrenome também, ela não gostava desse sobrenome. Todo mundo curioso aqui. Pinto. Eu e minha boca é grande. Vamos orar. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, nós estamos na tua presença nessa noite e estão aí estas varoas de mãos dadas, e eu quero te pedir, como a tua filha Tatiane pregou nessa noite, falando sobre o drama pessoal de Asaf, e nós muitas das vezes nos identificamos com esse drama pessoal de Asaf, porque nós também passamos pelos nossos dramas, pelas nossas lutas, pelas nossas inseguranças, e quantas das vezes, Pai, achamos que recebemos menos do que merecemos. Quantas das vezes, Pai, nós pensamos que esperamos mais do que deveríamos esperar, mas nós entendemos, apesar da nossa inquietação, apesar da nossa ansiedade, muitas das vezes, apesar da nossa fé titubear em alguns momentos, nós sabemos, Deus, que tu detém o controle de todas as coisas e tudo acontece no seu tempo. E eu quero te pedir que sobre a vida de cada um de nós repouse esse bálsamo do teu Espírito, repouse esse conforto do teu Espírito. E se até esse presente momento estávamos sendo atacados na nossa mente,
para vacilar na fé, para pensar que não vale a pena perseverar. Pai, que toda essa contaminação caia por terra e que de verdade, Abba, possamos entender que melhor é o Senhor. Que melhor é o Senhor, e quando preferimos o Senhor, se cumpre esta palavra: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que nessa noite, que nesse dia seja o dia que o Senhor fez para, na vida da igreja, acrescentar as demais coisas. Muito obrigado pelo teu cuidado, Abba, em nome de Jesus, amém. Olha para essa pessoa que está ao teu lado e diga para ela: seja forte e corajosa. Seja forte e corajosa. Corajoso.